Milton César de Oliveira Santos. Aqui estou, Márcio Roberto. Vamos ver. Agora sim, gravando a chamada. Apostos. E aí, tudo bem? Tudo em paz, e por aí? Tudo bem também. Então vamos embora, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é o número 125. E o tema de hoje é o abismo entre corpo e mente. Esse tema aqui, em particular, cara, eu não lembro de onde que eu tirei esse coelho da cartola, cara. Eu não sei exatamente como foi. Assim, eu acredito que não tem nenhuma inspiração externa visível, né? Mais especulações minhas. Mas eu fui procurar alguns episódios que eu lembrava do Bernardo Kessler, quando ele falava um pouco a respeito disso, e aí eu acabei montando alguma coisa. Mas eu não consigo me lembrar, assim, exatamente de onde foi tirada a inspiração, mas é que eu sempre gosto de, né, iniciar dizendo que, né, as coisas não brotam do nada, né? Sempre tem alguma fonte e tal, e dessa vez eu não consigo lembrar, mas não interessa. A questão é... esse abismo entre corpo e mente, que eu acho que é um dos grandes equívocos que nós possuímos, né? E é um problema antigo, né? Dessa percepção, essa interpretação dessa diferença entre o aspecto mais subjetivo e o aspecto objetivo ou externo, né? De que seriam coisas completamente separadas. Esse problema existe faz muito tempo, né? Tanto é que a gente... com o advento do paradigma materialista, né, a consolidação da ideia de que haveria uma matéria, um aspecto objetivo externo, onde as coisas são separadas umas das outras e não possuem nenhuma relação umas com as outras. Isso acabou meio que cimentando essa ideia, ou essa percepção ilusória original de que uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo físico. Há uma relação de causalidade onde essa interpretação nos leva a crer que é a matéria que gera a mente, né? Ou seja, essa ideia inicial do universo materialista de que algum arranjo da matéria, em um determinado momento, devido aos seus níveis de complexidade, estoura numa consciência que brota, né, do nada. Bom, interessantemente, o David Chalmers escreveu um livro, né, em 1996, chamado The Conscious Mind, né, onde ele aborda o problema difícil da consciência, né, que seria essa concepção. Na verdade, esse problema sempre existiu, mas nunca ninguém levou isso muito a sério, na verdade, né? E ele acha que ele conseguiu colocar isso dentro de um frame, dentro de um enquadramento, onde foi possível, a partir daí, as pessoas analisarem dentro da filosofia da mente ou dentro do aspecto da neurofisiologia, de que não há a possibilidade de aspectos físicos, de arranjos físicos cerebrais, por exemplo, né, falando aqui mais a respeito do funcionamento do cérebro, que nos indiquem ou nos levem a você ter um tipo específico de experiência. Então, por exemplo, o sabor de uma barra de chocolate. Não há nenhum arranjo cerebral possível onde você consiga, a partir daí, produzir a sensação do gosto de uma barra de chocolate. Ou a tristeza de uma desilusão amorosa, por exemplo. O que seria o equivalente, fisicamente, de arranjos neurofisiológicos possíveis para que isso resultasse, né, na experiência da desilusão amorosa? Não há essa ponte, não existe essa explicação. E, obviamente, existem pessoas sérias por aí estudando o cérebro, alegando que, mais para frente, futuros estudos ou futuras pesquisas, o desenvolvimento de outras tecnologias vão nos levar a esse conhecimento no futuro, que finalmente vamos conseguir saber e fazer essa correlação entre a experiência qualitativa e simplesmente o universo físico, né? Então, em função disso, que eu queria iniciar com você, falando a respeito do problema difícil da consciência, e depois a gente pode ir migrando aos poucos para os outros aspectos que eu quero abordar também. Então, já passo para você essa bola. Bom, um dos expoentes da nova ciência que advoga o que você falou agora, que será possível em breve, assim que a gente continuar pesquisando, explicar, o termo dele é esse, explicar a conexão entre consciência e cérebro. Ele não quer nem dar esse... É o doutor Antônio Damasio, neurocientista e tal, ele advoga muito isso. Não, beleza. Eu confesso para você que nunca tinha ouvido falar em David Chalmers, até uns 3 ou 4 anos nunca tinha ouvido falar, e nas pesquisas de consciência acabei trombando com ele, acho que fui atrás do livro, li os artigos científicos, depois
Eu devo ter passado o link lá no nosso grupo de WhatsApp lá, mas enfim, é um expoente. Eu acho que a grande sacada dele foi colocar consciência no meio de campo da explicação no combate ao materialismo científico. Foi esse, com arcabouço científico. Isso foi o que ele fez mesmo. Por quê? Eu estava pesquisando, inclusive, um pouco está naquele livro que eu te passei na semana passada, sobre o mito do normal. A discussão corpo-mente, essa separação, na Grécia se fazia. Corpo-mente, não a consciência em si, eles separavam. Tanto é que criaram o termo psique, criaram o termo soma, isso vem agora. Quando o David Chalmers vem no final da década do século passado, e vem com isso, e com o arcabouço científico, isso ficou muito legal. Levantou um debate bem bacana, e toda a comunidade científica avançada e progressista e pioneira abraçou a ideia e usa como fonte, né? É bem legal. O que eu acho que é mais interessante é, esse tema a gente já falou bastante, voltaremos a ele várias vezes, né? É importante a discussão, que ela é genial, e a gente reforça a nossa ideia, acho que você compartilha comigo, que a consciência é premente, ela é ontológica, tudo que vem, bárbaro. Para mim, o mais interessante, eu acho que o que a gente vai entrar hoje legal, a partir disso, não vamos mais perder tempo com essa discussão, a partir disso, o que vem? Como é que está essa conexão? O que ela implica, o que ela não implica? Isso que eu acho que é mais legal, né? Porque isso é um dos argumentos para que não se discuta coisas mais importantes, né? Vamos ficar aqui na casinha 1, aqui refastelando, assim, e não tentar discutir o que significa a casa 2, 3, 4, 5, que estão ocorrendo hoje. Já tem reflexões hoje no mundo, né? Positivas e negativas, vamos dizer assim. Legal, legal. Então, assim, eu acho que o primeiro aspecto interessante a gente analisar é essa questão da dualidade em si, né? Há vários problemas derivativos a respeito desse aspecto dual de você enxergar a realidade, né? Então, é aquela questão que a gente filosoficamente poderia avaliar como os extremos, né? Como eles se compõem. Então, você pega desde as filosofias orientais que alegam, né, a existência dos extremos, né? O Kybalion, né? Falando que o universo é feito de dualidade. E eu acredito que isso seja realmente um efeito não sei se seria a palavra mais adequada para a gente utilizar aqui, mas uma resultante do nosso processo de percepção da realidade estando encarnados nessa tridimensionalidade aqui. Então, acho que como consequência meio que derivativa dessa percepção que é equivocada, a gente passa a analisar que há uma dualidade nas coisas, então a gente tem essa característica natural, ou essa capacidade, talvez, de enxergar os opostos, enxergar os extremos e fazer essas analogias entre as coisas, né? Então, corpo e mente, né? O alto e o baixo, né? O escuro e o claro, e assim por diante. Então, eu acho que seria meio que inevitável, talvez, não sei, a gente partir desse princípio de que é natural a gente pensar assim em termos duais, mas o pensar em termos de dualidade nos coloca em uma série de problemas, né? Como, por exemplo, essa dicotomia entre corpo e mente, ao ponto de você desenvolver todo um ramo do conhecimento humano, que é a medicina, onde a medicina tradicional, estou falando agora da mais tradicional, da mais acadêmica, analisa o corpo como algo muito separado da mente, e mais recentemente, nos últimos anos, a gente tem visto que há um movimento dentro da própria medicina de gente já verificando ou já atuando no sentido de trazer para dentro da medicina aspectos importantes sobre o quanto que a meditação, por exemplo, pode nos ajudar a estabelecer a cura, o poder, por exemplo, da oração, para que você tenha uma plena recuperação em determinadas circunstâncias, de determinadas doenças, obviamente, não dá para a gente fazer um apanhado de tudo. O próprio efeito placebo também é uma outra instância onde que a gente percebe que há uma relação bastante forte entre mente e o estabelecimento da cura, né? Daquilo que acontece dentro do nosso corpo, ser fundamentalmente algo causado pela mente de propósito, né? Então, essa dualidade, eu acho que ela acaba sendo um desserviço para o entendimento de que o corpo seria, na verdade, uma extensão da mente, a extensão visível dela, né? E aí eu acho que fica polêmico, né? As pessoas, como assim uma extensão do corpo, né? E eu acho que a gente pode recair em toda a parte filosófica de Donald Hoffman, dizendo que a evolução biológica, né, a evolução dos seres vivos, ela jamais poderia ser um espelhamento de tudo que existe, porque esse espelhamento nos colocaria, em primeiro lugar,
numa dificuldade muito grande de separar o indivíduo do ambiente. Isso não seria nada produtivo ou nada útil para uma questão de sobrevivência do corpo. Então, necessariamente, a gente teria que enxergar menos ou ter menos acesso aos dados, privilegiando o quê? O aspecto da sobrevivência. Então, a partir daí, já por questões de funcionamento, né, desse indivíduo inserido nesse nível de realidade, também já preparando aqui, também um próximo episódio, vou falar sobre isso daí. Eu estou preparando um texto, porque tive uns insights a respeito desse aspecto que eu vou chamar, né, o teatro da vida. O aspecto do indivíduo, do personagem, sempre dentro de um contexto, sempre dentro de um aspecto, uma história, de uma narrativa. Mas, tudo bem, isso aqui foi só um parênteses. Voltando a essa questão, seria então impossível, em termos evolutivos, que a gente tivesse um espelhamento completamente... assim, é difícil falar, né, porque são coisas muito abstratas, mas um espelhamento total do mundo exterior, porque a gente ficaria superlotado de dados, né, com dados muitas vezes irrelevantes para a nossa sobrevivência mais imediata. Isso nos deixaria em perigo, por exemplo, se você estiver perto de um penhasco, ou você poder cair, ou então se um leão aparecesse na savana, se não tivesse essa percepção, ele chegaria perto demais e você morreria. Então, isso nos dá um indício de que há muito mais ali fora do que simplesmente os aspectos percebidos, né? E por que não, isso se voltar em relação a nós mesmos, a nossa própria existência? Só enxergamos aquilo que realmente nos parece ser o mais prioritário, mas não que a gente estivesse enxergando tudo aquilo que existe a respeito do mundo lá fora e do mundo aqui dentro também, né? Então, não sei se você já quer falar algo a respeito disso. Não, perfeito, né? Acho que só dá umas pinceladas no que você falou. Eu acho que, como a gente falou, em termos conscienciais e espirituais, tem todo sentido. Partindo da não dualidade, quando ela se desmembra, volta até o Big Bang e vai para frente, a dualidade é parte da intrínseca do cosmos. É claro, escuro, explosão, quente, frio, isso é normal. E também a evolução mostra que seria normal a gente ir entendendo e crescendo, evoluindo, maturando, amadurecendo gradualmente. Era natural que a gente caísse na armadilha da dicotomia e achasse que ela era a pura e autêntica representação da realidade. Era natural. Assim como seria natural esperar-se que, a partir de uma elevação do nível de consciência, alguns de nós pudessem se dar conta de que é mais do que isso. Quando uma pessoa como Donald Hoffman elabora essa teoria, seria possível um aborígene ter essa condição? Talvez não. Ele tinha outras preocupações. Aquele grupo tinha outras preocupações. A natureza nos mostra isso. Você costuma falar isso. A natureza é a grande professora, a nossa grande mestra. A partir do momento que a gente conseguiu resolver uma série de problemas básicos, nos sobrou tempo, energia, bagagem, cognição para poder pensar em outras coisas. Essa discussão que a gente está aqui, ela prescinde de uma série de outros problemas. Não vamos falar de alimentação, não vamos falar de subsistência, não, isso está superado, vamos tentar abrir. Então, eu acho que era esperado que alguns de nós pudessem sacar, opa, essa dicotomia, ela é meio falsa, ela não é diferencial, ela é complementar. Pegando um gancho no que você falou agora da medicina, nesse livro que eu te passei na semana passada, você vai ver que um passo fundamental da medicina moderna é não tratar mais corpo e mente separado. Muitos cientistas de vanguarda começaram a escrever, e eles escrevem nos textos científicos, corpo-mente com hífen, body-mind, com hífen, mostrando, olha, são complementares. E a partir disso, passaram a desenvolver uma série de abordagens do que é a medicina, abordagem do que é saúde e doença. Joia! O Gabor Mate, o autor do livro, ele já começou a entrevistar outras pessoas que já estão nessa frente do século XXI. Eles disseram o seguinte, esses novos médicos do século XXI, o hífen, apesar de dar uma ideia de conjunto, ainda separa. Não, vamos começar a escrever corpo-mente, body-mind together. Então, já tudo junto. Então, já tem uma nova geração que escreve, olha, são indissociáveis. Corpo-mente é uma coisa só. E o tratamento, a abordagem da medicina prevê isso. Então, eu não vou tratar só o corpo. Aquela história, não é só o seu fígado está ruim, eu vou dar o remédio para o seu fígado. Não,
O que o seu fígado significa para o seu corpo, como é que está o seu corpo, como é que está o seu corpo dentro de um ambiente, dentro de uma série de coisas. E vai abrindo. Complementando o que você falou do Hoffman, segundo ele, a medicina tradicional hoje, moderna, tem que saber como é que está o seu corpo, mas também tem que se perguntar, como é que foi sua infância? Você está com algum problema hoje emocional? O que você está passando? É todo um aspecto. Em que cultura você vive? Que pressões você sente? Como é que você atua? É todo um pacote. E essa é uma visão completamente diferente do que foi a medicina durante séculos que veio vindo. Ou pelo menos nas últimas décadas do século passado, que foi muito vitoriosa. Estendeu a vida uma série de coisas, mas focou no efeito. Esqueceu muito da causa. E desmembrou o corpo de tal maneira que tem muito pouca gente hoje que é generalista, né? Que vê o corpo como uma coisa só. E o generalista, às vezes, vê só o corpo. Os generalistas com G maiúsculo estão vendo corpo, mente, ambiente, passado, histórico, toda uma coisa só. Cultura, toda uma coisa só. Não, eu concordo contigo que essa mudança já está ocorrendo dentro da medicina, ainda bem, mas ainda eu acho que prevalece... Sim, sem dúvida. Essa ideia de você ter um corpo para ser tratado, esquece a mente, e mesmo popularmente falando, sejamos francos, ainda existe um grande preconceito em relação à psicoterapia, né? Ou seja, não, isso aí é coisa para louco, eu não preciso de terapia não, porque eu me encontro plenamente capaz aqui de estar inserido nesse contexto, de atuar de forma adequada dentro da realidade. Existe ainda um enorme preconceito em relação a isso. Então, ainda acho que a balança pende muito, desculpa, para o lado material, o extremo dessa mesma moeda, né, que seria enfatizar os aspectos físicos e não os mentais, que a gente teria muito a ganhar se isso fosse levado a sério. Corroboro. Não, falando um pouco do livro lá, ele vai mencionar 400 casos de pacientes, tá? E ele vai mostrar que é uma minoria, hoje, uma minoria dos casos em que a pessoa vai para a consulta médica e o médico chega a perguntar: como é que você está se sentindo? Como é que foi a sua infância? O que está te incomodando hoje? Quais são as suas sensações? São pouquíssimos que fazem isso. Então, ainda é prevalente. De novo, é que eu gosto de olhar os vanguardistas. As coisas boas estão acontecendo agora. Mas há que se reconhecer que ainda é muito complicado o status quo atual. Está com dor de cabeça? Toma uma aspirina. Não pergunta por quê, de onde vem. Isso aí não é meu problema. Tá? E, na verdade, a saúde e a doença hoje teria que ser visto como um processo, como um fluxo dinâmico. Legal, eu estou com efeito, qual é a causa, como é que eu posso lidar com ela e assim por diante. Mas, de novo, uma coisa que a gente adora falar, dá trabalho, toma tempo, requer uma abordagem maior, sistêmica, nem todo mundo está preparado para isso, tem que estudar um pouquinho mais, tem que abrir o leque, tem que romper alguns paradigmas, tem que se dobrar para algumas coisas, tem que torcer o nariz para algumas coisas que a pessoa não aceite, enfim, requer pioneiros, vanguardistas, que estão aí lutando e abrindo as fronteiras. Né? Concordo plenamente. Eu acho que um outro aspecto importante também para essa discussão entre o abismo entre corpo e mente, e aquilo que eu havia falado no início sobre o espelhamento, não ser mas nem de longe perto do que seria o 100% do espelhamento da realidade, é uma questão que é muito comum a gente avaliar isso dentro do contexto externo, da realidade externa a nós, mas a gente não volta esse mesmo questionamento para a gente, que é a ideia mais do que consagrada de que os nossos 5 sentidos, eles não capturam tudo. Então, de que forma isso é plenamente reconhecido pela ciência? Pô, você tem as ondas de rádio, você tem aparelhos que são inventados para se captar ondas, você tem raios gama, raios X, uma série de outras. O próprio espectro da visão humana é bastante limitado, você pega outros animais. Então, quando você começa a estudar o sentido dos outros animais, fica claro que eles possuem acessos ou fatiamentos da realidade que nós não possuímos. Eles fatiam a realidade de uma forma diferente da nossa, necessariamente. Você tem as serpentes com infravermelho, né? Algumas dessas serpentes possuem esse sentido. Os pássaros que possuem aquela percepção magnética da Terra, e aí eles se orientam, conseguem achar a sua posição no planeta, mesmo a longuíssimas distâncias, através dessa percepção, os morcegos com a ecolocalização e assim por diante, né? Então, se no
universo externo, isso já é mais do que conhecido, muito mais, né, estudado, enfim, reconhecido, a gente não faz o mesmo movimento para dentro. Ou seja, nós não somos seres apartados da natureza, não somos seres que estão apartados dessa realidade. Então, consequentemente, se a gente voltar os olhos para nós mesmos, vai haver partes dentro de nós que não estão acessíveis, ou não estão acessíveis em um primeiro momento, né? É preciso essa análise mais aprofundada. E é incrível como a gente não faz esse movimento. A gente reconhece isso fora, externamente, mas a gente tem essa pretensão. Não, mas eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, e assim por diante. Não se utiliza o mesmo mecanismo, a mesma extensão voltada para nós. Então, seria mais do que natural a gente ter acesso à ponta de uma grande montanha, né? Ou seja, o seu ego ser simplesmente um pedaço disso, mas haver a própria montanha em si que a gente não tem acesso, e que seria o que é isso? O inconsciente, o consciente coletivo. É engraçado isso, né? É interessante como a gente não faz essa movimentação. Reconhecemos que lá fora há todo um espectro de instâncias que não são acessíveis a nós, mas a gente não faz esse mesmo movimento para nós mesmos. Muito bem colocado. Aí, já pensando nisso, eu chutaria, vamos lá, 3 razões para que isso aconteça, porque eu acho que isso é fato. Primeiro, é muito mais fácil, teoricamente, falar do objetivo, do objeto. Eu posso vê-lo, eu posso senti-lo, eu posso usar esses nossos sentidos, como você falou agora, para identificá-lo. É mais fácil, ele está lá. Porque eu falo e você basicamente vê a mesma coisa que eu. Existe um certo consenso, né? Apesar do reconhecimento de que todos os sentidos têm um espectro limitado. Inclusive, o olfato, tem criaturas que têm um olfato muito maior do que o nosso, a audição muito maior, enfim. Esse é um ponto. Segundo, o subjetivo, ele é vasto. O subjetivo, como a gente já falou, tem o bote da consciência está solitário e quase sem remos da maioria das pessoas no grande oceano da inconsciência. É muito complicado entrar lá dentro. Não é tão fácil para mim, não é tão consensual olhar para dentro. E a terceira razão, eu acho que eu falei semana passada, é que do lado de cá de Greenwich, na hora que a maioria de nós olha para dentro, encontra um ego disfuncional, desfacelado, infeliz, sem razão para viver e, consequentemente, do qual eu quero fugir. Tem dessa também. Bom, só um detalhe aqui também que acho que é importante. Quando a gente fala... o título tem que ser sempre reduzido, né? Porque senão fica um negócio muito... não vai funcionar para efeitos de busca na internet, etc. Quando eu falo essa divisão, esse abismo entre corpo e mente, obviamente a palavra mente aqui, ela possui vários significados, né? Mas eu estou me referindo ao quê? Ao aspecto consciencial, a mente, a consciência, a psique, ou o próprio espírito, porque essas coisas, antigamente, elas eram juntos, trabalhavam em conjunto, né? A gente foi separando por conveniência, né? Dentro desse processo reducionista, onde hoje é possível você fazer um mapeamento muito melhor da consciência e fazer essas diferenciações. Mas aqui, para efeitos de conversa, para a gente tentar simplificar o máximo possível, eu utilizei a palavra mente nesse sentido, tá? Ou seja, aquilo que é de instância subjetiva e que pode envolver, sim, a consciência, o espírito, ou qualquer outra forma de denominação que vá nesse sentido, né? Só para esclarecer, eu acho que é importante. Tá, aí a dualidade e os problemas só com consciência como fundamento explica, porque aí a gente vai cair naquela ideia, né, de que, como o próprio David Chalmers levantou, se não há nenhum arranjo ou nada em termos de estrutura em função dentro desses aspectos quantitativos que dê conta de explicar o que é a experiência, não há essa transposição, ou seja, não há essa possibilidade da gente conseguir fazer essa travessia, né, e explicar, olha, é a matéria que vai produzir a consciência. Mas dá para você fazer o contrário, né? Ou seja, a consciência ser simplesmente o fundamento de tudo aquilo que nós possuímos e a matéria ser uma consequência disso. Como? Porque a consciência ela é primeva, ela é primordial, né? A gente nascemos nesse mundo, né, com a consciência e depois todo o resto vem por consequência, né? Então, algumas pessoas podem negar, não, mas espera aí, você nasceu primeiro, né? Você estava lá no corpo da sua mãe, né? Se desenvolveu, né? 2 células ali, né? E foi se desenvolvendo feito um feto. A matéria veio primeiro, a sua consciência a respeito das coisas veio depois. Mas é que a gente entra na parte polêmica. Por quê? Se você fizer... as pessoas que passaram por processos de uso de substâncias psicodélicas, vira e mexe, eles falam a respeito dessa experiência intrauterina, onde naquele momento havia sim uma consciência, havia ali uma noção do que estava acontecendo, é que com o tempo as coisas, o esquecimento vem, a gente acaba esquecendo de todos esses processos, né?
Então, passa a ser questionado a partir daí também, né? Não sei se você já quer falar algo a respeito. O argumento materialista enquanto não houver a formação do sistema nervoso, não é possível ter memória, portanto, não é possível considerar isso. Só que milhares de experimentos do Stanislav Grof e toda essa patota há 50 anos mostra que existem memórias, traumas e situações claríssimas de vivência em memórias intrauterina e anteriores, né? Não vamos nem entrar nisso, mas só na parte uterina, antes da formação do sistema nervoso. Exatamente. Claro, nítido, cristalino. As pessoas descrevem claramente o que estava acontecendo, o trauma, o que foi que aconteceu e por que muitas vezes ela acabou desenvolvendo situações que uma ou outra coisa do presente serve de gatilho para que ela reviva o problema do passado. E da mesma forma, fazendo a contraposição em relação a isso, nas experiências de quase morte, por exemplo, você também passa por processos semelhantes, onde o cérebro ali, em condições praticamente fora do parâmetro daquilo que nós entendemos por esse cérebro não pode estar vivo, esse cérebro não pode estar atuando, as pessoas retornam desse estado de quase morte com experiências riquíssimas, né? Uma coisa que não seria explicável por intermédio, se é o cérebro que causa essas experiências, como é que o cérebro praticamente morto dá conta de passar por experiências tão ricas, né? A mesma coisa. Exatamente. Como ele poderia ter memória se ele está morto, né? Exatamente. Isso são milhares de casos. De novo, aquela coisa que a gente já falou. Para os céticos, a questão é preguiça. Não falta dados científicos, descrições e tal. Não falta. É aquela batalha. O processo de transição que a gente está vivendo agora, ele tá pendendo para um lado. Ele está vindo gradualmente para o lado maior, para a nossa entrada de um novo paradigma mais amplo que engloba. O legal é que ele engloba, né? Ele é bem integral. Ele vai incorporar e vai continuar para frente. Muita gente vai ficar sem chão, mas é uma questão de, como já aconteceu antes, é um processo de criação e destruição que acontece o tempo inteiro, né? Se permitir isso. Mas algumas pessoas vão resistir porque é do jogo e também porque algumas não, faz parte até do nível de consciência delas, elas não conseguiriam enxergar outra coisa diferente. Então, é compreensível. Uma outra questão também que nos apoia em relação à consciência ser o fundamento de tudo e não a matéria é também o fenômeno da dissociação, né? Ou aquilo que nós chamaríamos anteriormente de múltiplas personalidades, né? Que hoje agora virou transtorno dissociativo de identidade, que é esse aspecto de que uma pessoa pode apresentar dois personagens ou mais com os quais ela se identifica, e, enfim, essa pessoa passa a ser, depois de um certo nível de tratamento, ela consegue reintegrar esses personagens e se reconhecer nos dois. Aquilo que antigamente para ela pareciam com dois personagens, ou às vezes até mais, né? Existem filmes que exploram isso de uma forma, inclusive, bastante fantasiosa, mas de qualquer maneira, o processo subjacente àquilo que esses filmes se referem, ele de fato existe, né? Já foi comprovado. Existe um caso muito interessante na Alemanha, eu não vou lembrar agora os nomes, o Bernardo Kessler menciona esse caso com muita ênfase. Quem quiser depois pesquisa no site do Kessler, eu não vou saber exatamente onde eu vi, porque eu vejo tanta coisa, eu não vou lembrar exatamente. Mas que era uma pessoa que, um dos personagens, ela é uma pessoa normal, com todos os sentidos funcionando perfeitamente, mas um dos personagens nesse processo de transtorno dissociativo era cego. Só que ela tem a visão normal. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram essa pessoa para que entrasse numa máquina de ressonância magnética e avaliaram a pessoa, quando ela estava sob o domínio daquele personagem em particular, o que acontecia com o cérebro dela. E aí o córtex visual sumia, desaparecia. Então, a pessoa, de fato, não estava enxergando. Tamanha é a instância e a força desse processo ao fato de colocar realmente a pessoa cega por alguns instantes. Quando ela retornava ao processo natural, o córtex visual dela voltava a funcionar normalmente. Não havia ali, então, nada fisicamente, nenhum problema físico que apontasse para o fato dela ficar cega de forma intermitente. Era simplesmente o fato de ela estar nesse processo de dissociação. E ele menciona isso com bastante ênfase. Depois, lógico, como é que eles mediram isso? Colocaram atores para fingir que eram cegos, né, para fazer o mesmo tipo de exame, e obviamente não era o mesmo efeito, não eram as mesmas regiões do cérebro que eram afetadas, e parece que o córtex visual jamais ele era desligado, a pessoa mesmo, né, fingindo que era cega,
continuava ali funcionando direitinho, né? Então, também é um outro exemplo que nós temos, é claro, aí de que esse processo de dissociação faz a gente criar essa ideia ou percepção de separatividade entre aquilo que ocorre dentro de nós, né? E como esse processo de associação está extremamente difundido na natureza, não apenas nesse aspecto da doença em si, né? Da doença mental em si, mas a gente teve até um episódio que a gente abordou isso, né? Que seria os processos de associação e dissociação. Também não vou lembrar o número do episódio agora, mas a gente fala exaustivamente sobre isso. Mas acho, é por aí mesmo, cara. Eu acho que, sabe outra coisa que me veio agora? Olha como a gente tem discutido, o acúmulo de conhecimento é tão grande e que, para que a pessoa não se perca, para que a sociedade, o grupo de pessoas que está se dedicando à investigação de determinado assunto não se perca, é compreensível que ele seja fatiado. É compreensível, porque senão fica muito complicado. O nosso grande drama foi fatiar demais e às vezes se preocupar demais com uma fatia e tão fundo nela e esquecer que ela está conectada com uma série de outras coisas. O grande problema é esse. Não é analisar um aspecto, é esquecer que tudo, como diria o pessoal da teoria integral, usando o termo que veio daquele livro do Fantasma da Máquina, tudo é um holon, isto é, tudo é ao mesmo tempo parte e todo. Não pode ser separado. Então, é compreensível que a gente separe para efeito de estudo e conversa, mas é sempre bom reintegrar e colocar num espectro maior. O problema é que na hora que a gente integra espectro maior, requer uma bagagem maior, um nível de consciência maior, um entendimento maior da realidade, que não está ainda acessível a todo mundo. Teoricamente está acessível, mas não é todo mundo que está aberto para esse tipo de coisa. De novo, assim como ver para crer é um ótimo axioma, crer para ver também é válido. Se eu não estou acreditando que é possível, eu não vou enxergar de jeito nenhum, não tem como. Se eu já estou fechado de antemão, não vai. Exatamente. Eu concordo contigo. E você falou agora do livro aí, como é que é? Você acabou de mencionar um livro. Fantasma da Máquina. Fantasma da Máquina. Arthur Koestler, demais. Então, aproveitando, né, que o Fantasmas da Máquina, então acho que vou entrar numa outra parte agora dessa temática, que é a ideia de como que a Revolução Industrial também acabou influenciando, ou meio que colocando um peso um pouco mais forte nessa separação entre corpo e mente, que foi esse fascínio gerado pelas máquinas, né? Então, tudo quanto é tipo de máquina foi sendo criado a partir daí, e eu acho que a gente, naturalmente, pela empolgação, né, de, nossa, o universo das máquinas funciona dessa forma, é equivalente ao corpo físico, né? Parece que nosso corpo funciona de maneira similar. Então, por que não, né, associar o nosso corpo com uma máquina, né? Então, isso também acabou ajudando a fazer essa separação, né, da natureza em primeiro lugar, porque as máquinas, obviamente, são uma invenção humana. Então, de alguma forma, a gente começou a enxergar a vida como simplesmente uma máquina com peças que substitui, né, e simplesmente coloca para funcionar aí que a coisa vai andar mais ou menos como qualquer tipo de máquina, né? Impressionante. Uma reverberação da genialidade do grande Isaac Newton, né? Que é legal, uma parte do universo pode ser explicada mecanicamente, algumas leis continuam válidas, mas quando eu exacerbo isso e falo, não, tudo vai poder ser explicado por isso, tudo são máquinas em funcionamento, se eu souber identificar as peças e como elas se agrupam, eu vou explicar como é que tudo funciona, não dá, né? O corpo tem muito mais a ver e tal, mas a armadilha foi bem feita. De novo, em virtude do sucesso. Eu crio máquinas que substituem o trabalho humano, eu crio máquinas que produzem mais do que uma pessoa. Eu começo a criar máquinas que fazem movimentos, gestos similares aos humanos, de torcer, de empurrar, puxar. Legal, eu estou imitando essa grande máquina aqui, eu vou fazê-la melhor. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. A ideia que a ficção científica abraçou muito, mas que muita gente usa hoje, vamos fazer máquinas melhores do que as pessoas, para fazer trabalhos melhores do que o ser humano faz, e assim por diante. Perfeitamente compreensível que a sociedade caminhasse assim. E também é perfeitamente compreensível que pessoas que se dedicam a atividades que não são utilitaristas, psicólogos, pensadores, gente que reflete, filósofos, comecem a questionar esse tipo de coisa e mostrar que existe uma diferenciação enorme entre o que uma criatura viva e tudo aquilo que não tem essa diferença que a vida implícita lá.
E daqui a pouco a gente vai também entrar na parte da discussão do momento, que é a inteligência artificial, consciência artificial e uma série de outras coisas. Né? Não, concordo muito contigo, né? Não tem mais o que acrescentar no que você falou, não, é verdade. É compreensível, né, que as pessoas... Eu acho que também foi compreensível, eu diria até mais, eu diria até inevitável, que isso fosse cimentado de uma forma assim impressionante com a criação dos computadores, o paradigma computacional né, e a comparação inevitável do cérebro com o computador e o software, né, os aplicativos com a mente. Né? Isso meio que cimentou a ideia, não, tá aí, é exatamente esse o paradigma, né? Então agora a gente vai entender o corpo como uma máquina de fato, né? E obviamente que os programas, os softwares que fazem essa máquina funcionar, né, que são os aspectos subjetivos da nossa mente, são plenamente compatíveis, né? Então isso cria um problema para nós, porque realmente a metáfora parece ser muito boa, mas ela é completamente inadequada, né? Porque simplesmente está cimentando essa ideia de que há, de fato, essa dicotomia entre cérebro e software, né? Desculpa, entre cérebro, né, a associação do cérebro com o computador e o software com a nossa mente. Sabe que ela faz parte do nosso imaginário, e talvez até da nossa história, porque uma das interpretações do desenvolvimento da ciência computacional da década de 90, 80, 90, que nós vivemos, era, enquanto o Steve Jobs estava querendo fazer máquinas cada vez melhores, computadores cada vez mais bonitos, bacanas, o Bill Gates foi, não, eu vou no software, eu vou naquilo que faz essa coisa funcionar, que é isso que vai dar dinheiro, é isso que vai ser difundido para todo lugar. E no fundo, ele foi testando, veio o DOS, a gente participou de tudo isso daí. Na hora que ele vem com o Windows 95, pá, é uma coisa mundial. Eu posso reproduzir qualquer tipo de máquina e eu faço a vida da pessoa melhor e mais, ela vai estar sempre progredindo. Eles foram, o pensamento deles era isso. Tem diálogos deles que eles usam exatamente isso. Eu vou melhorar o corpo, eu vou melhorar a estrutura, eu vou melhorar a cabeça da máquina, eu vou fazer isso. Lembra, não sei se chegou a pegar a época dos flip-flops lá, que as pessoas usavam no computador. Daquilo para o disquete foi uma revolução. Lembra do que foi aquilo? Do disquete para o pendrive, uau, o que é isso? Para a nuvem. Olha que loucura. Então, é compreensível que essa associação fosse feita, né? Mas tem que se guardar as devidas proporções para, peraí, nós somos muito... O mais fascinante aqui, quando a gente para ver uma pessoa, um ser humano consciencial, a gente é muito mais do que isso. Cara, isso é impressionante, né, cara? A gente é que criou isso. Isso que é louco. A gente que criou isso tudo, cara. Mas parece-me também inevitável que nessa altura da nossa conversa a gente tem que falar sobre isso. Não, desculpa, eu vou ter que falar, eu sou obrigado. Que é a questão, quando você falou sobre o Windows 95, né, tem o 98 também, mas começou com o Windows 95, que obviamente já havia o sistema operacional da Apple, né, que já era baseado em ícones. A gente recai na metáfora muito utilizada pelo Donald Hoffman, que é a ideia de que a realidade é simplesmente uma grande tela de computador, né? Uma grande área de trabalho onde a gente tem acesso aos ícones, né? E isso é bastante útil porque isso viabiliza nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? Então, a metáfora que ele utiliza é a seguinte, né? Se estamos todos aqui vivendo nesse mundo e voltando àquela ideia, né, de falando que a evolução ela não espelha a realidade do jeito como ela é, ela simplifica as coisas de uma forma que isso viabilize a nossa sobrevivência, da mesma forma que a área de trabalho ela simplifica as coisas para nós, deixando a nossa interação com a máquina de uma forma muito mais útil, né? Porque se a gente tivesse acesso realmente aos códigos, a todas as quantidades de 0 e 1 que precisam estar ali para fazer aquilo funcionar, ficaria inviável para a gente. A ideia de manipular ou se organizar dentro dessa interação entre ser humano e máquina seria completamente perdida, né? Então, não teria como... Haveria um jeito de simplificar as coisas, um jeito de tornar isso intuitivo para que a gente pudesse interagir com essa máquina da forma mais humana possível. E foi essa grande revolução que, né, a própria Macintosh, o Macintosh surgiu, né, com aquele sistema operacional inicial e depois, né, o estrondoso sucesso do Windows 95, porque vamos explicar as coisas como se fossem objetos mesmo, né? O nosso trânsito pela realidade, ele é assim, né? Nós enxergamos ela dessa forma, pelo menos. É uma forma ilusória? Sim, mas a gente vai recair naquela outra metáfora que a gente também trabalhou um episódio inteirinho, que é aquela ideia do painel do avião, né? Ou seja, o painel do avião seriam esses ícones, né?
uma forma que o piloto do avião tem de, né, trabalhar com a pilotagem ali, é ter essa forma simplificada de acesso ao mundo externo, que viabiliza, inclusive, as aterrissagens desse avião em circunstâncias de tempo completamente inadequadas, mas está ali mostrando para ele de uma forma simplificada, através de números, de dials, né, de que as condições são X, Y, e ele tem que, a partir daí, fazer uma manobra para lá, para cá, porque ele consegue viajar por instrumentos. Então, de forma análoga, a ideia da área de trabalho de um computador também acaba entrando nessa seara também da simplificação, facilitar a nossa vida, e aí vem a questão da utilidade. Realmente, isso aqui dá para ser aplicado, e acho que isso explica o sucesso desses softwares, porque justamente vai ao encontro daquilo que a gente, intuitivamente, tem como interface entre nós e o mundo, né? Exato. Não, genial. Duas observações, dos exemplos que você deu, que eu acho geniais. É tão eficiente o exercício do painel do avião, que pilotos, pessoas humanas, toda hora, todo dia, agora está passando um aqui. Eles pegam aviões de verdade, colocam 500 pessoas lá dentro e decolam e aterrissam o tempo inteiro. Graças ao treinamento, ele vai se refinando. Os painéis estão cada vez mais bem elaborados, mais bem facilitados, com mais segurança, cada vez melhor. Cada versão de um sistema operacional que vem mais facilitada para nós, quanto melhor é o painel, menos trabalho a gente tem para ficar se preocupando como é que se chegou lá, e mais a gente começa a fazer perguntas interessantes do tipo, legal, como é que eu posso melhorar isso? Isso é que essa parte da inventividade humana que é genial. Quem passou sextas-feiras à tarde em filas de banco, atrás de office boys, com calhamaços de coisa para passar no caixa eletrônica, sabe exatamente o que é hoje você poder, com 3 ou 4 cliques, fazer qualquer operação bancária. Alguém sentou ali e falou, caramba, como é que eu posso substituir aquele cara, o caixa de banco, numa situação melhor, que facilite a vida de todo mundo, e assim por diante. Isso é uma coisa bacana da simplificação, isto é, eu facilito para criar uma plataforma melhor para que outros possam dar outros saltos. A grande armadilha, de novo, não caia na armadilha da simplificação, ela é apenas uma representação. Tanto é que o maior exemplo disso hoje é a vida nas redes sociais. Ela é só uma representação da realidade, ela não é a realidade. Então, as pessoas estão achando isso, ela é tão bem acabada, que dá essa ilusão de que a vida está ali, e a vida não está ali. A doença dela, o corpo dela mal funcionando é aqui, não é lá. Esse é o problema, né? Mas esse é outro assunto. Mas era esperado que essa simulação fosse feita de maneiras melhores, até para a gente criar situações disruptivas, de poder dar passos à frente. Essa discussão aqui, inclusive, vale para todas as áreas. A própria área da psique, olha quantos diferentes tipos de distúrbios existem hoje. Cada vez que são daqueles DSMs lá, que é o sistema classificatório americano, como eles vão incorporando coisas, porque as pessoas vão descobrindo coisas diferentes. Que é legal. É a mesma consciência que a gente vai vendo como é que ela pode operar em maneiras disfuncionais. Eu vejo de outra forma, uma forma parecida. São outras facetas do jogo cósmico. Como é que as coisas se moldam aqui para que sirva o quê? Para que sirva que a gente possa aprender. Outras maneiras de aprendizado. Outros peões no jogo aqui do xadrez para a gente poder ver como é que a gente funciona. E é genial que alguns de nós consigam mapear isso. Alguns estão observando, anotando, comparando com outros e o nosso conhecimento vai aumentando. Imagina o que Freud diria hoje, se ele aterriza hoje aqui, cara, deixa eu ver como é que está a situação psicológica. Ele ia ficar maluco. Exatamente. Genial isso, né? Mas a grande confusão, eu acho que é essa, confundir a simplicidade e a representação da realidade, que é a famosa metonímia, a parte pelo todo. A gente não pode cair nessa armadilha, a gente cai o tempo inteiro. Porque é fascinante. Mas aí eu acho que esse é o jogo bem jogado, né? Ou seja, você saber que está dentro de um jogo e saber que aquilo é simplesmente um jogo. Então, mas se você quer jogar bem o jogo, você tem que levá-lo a sério. Então, da mesma maneira, né, o painel do avião, o piloto ele tem que levar aquele painel muito a sério, porque senão ele provoca um acidente, senão todo mundo morre, inclusive a própria vida dele vai ser colocada em jogo. Então, ele leva aquilo muito a sério. Mas é óbvio que o piloto não confunde o painel de controle com a realidade lá fora. Né? Então, acho que essa que é a grande pegadinha. A maior parte do tempo, a gente está dentro da cabine do avião achando que aquela é a limitação. O mundo lá fora não tem nada a ver, não existe, né? E acho que utilizando uma metáfora um pouco melhor, é como se esse avião tivesse
todas as janelas pintadas de preto, né? E a gente não estivesse vendo esse céu lá fora, as nuvens, os raios, a chuva, nem nada disso, né? Então, esse é um grande perigo. É para se levar os sentidos que possuímos de uma forma séria, porque eles nos garantem a sobrevivência. Então, ninguém aqui está falando, né, de você simplesmente dar uma bica e jogar tudo para cima, porque isso não é válido. Não. Eles são muito válidos. É muito importante que a gente leve nossos sentidos muito a sério, mas eles não param aí. Ou seja, nós não terminamos nessa limitação. Existem muitas coisas para além disso. É isso. Se partir dessa premissa, são fundamentais, mas continuam sendo parte, não tudo. Deixa eu explorar mais, deixa eu ver outras coisas, né? Uma das coisas que... A parte da intuição, a parte do inglês, do gut feeling, aquela coisa que vem embaixo. Não é por acaso que está nessa região aqui, desses chakras envolvendo. Dar bola para isso, saber lidar com isso, as pessoas que conseguem dar vazão a isso e lidar com isso, vivem melhor. Ponto. É parte, ela integra, ela não associa, ela integra. Exato, sempre a ideia de expansão e integração, né, cara? Sempre por aí. E por último, cara, acho que já encaminhando para os 15 minutos finais, acho que a gente pode aproveitar, pegar um pouco de carona nessa recente polêmica envolvendo os avanços da inteligência artificial, né, o ChatGPT, né, e outras instâncias da inteligência artificial, né, em todas as áreas, né, em muitas áreas aí onde essa tecnologia está entrando, ela está causando bastante polêmica, né, muita gente se perguntando, vamos impor um limite, aquela ideia, né, da singularidade, aquilo que a gente achava que estava muito longe, de repente está chegando mais perto do que nós imaginamos, né, de uma máquina, um conjunto de máquinas, ou a própria internet criar uma consciência, né, e aí, né, inevitável lembrar do Exterminador do Futuro, coisas desse tipo. O quanto que isso acaba sendo, pela ideia do idealismo, ideia do idealismo não ia ficar muito bem, né, pela concepção do idealismo metafísico, né, de que a consciência universal está por trás de tudo, ela é o fundamento de toda a realidade, e o quão isso é dicotômico em relação a essa preocupação, né, de que as máquinas criarão alguma consciência. Porque isso, fazendo agora o fechamento com o início dessa conversa, que é aquela ideia que o David Chalmers coloca, não há nenhuma possibilidade, nenhum arranjo físico, em termos de estrutura, ou mesmo em termos de função, que você consiga estabelecer a partir daí um brotar de uma consciência, ou seja, uma vida privada interna, a ideia de que vai ter ali um sujeito passando por uma experiência através de máquinas, né? E é uma coisa que também me bate um pouco, eu mencionar para você, em algum episódio lá atrás eu mencionei para você que quando eu vi pela primeira vez aqueles robôs daquela Boston Dynamics, que estavam imitando animais, e eu via eles apanhando, porque eles estavam tentando ensinar a máquina a tentar se defender ou se equilibrar para não parar de fazer a tarefa que eles estavam fazendo, aquilo me dava uma má impressão, né? Eu sabia que era uma máquina, sabia que não havia nem nada ali, mas eu não sei porque causa essa impressão na gente de que, nossa, eu não tô achando legal aquela máquina estar apanhando. Então, eu acho que, pela mesma forma, há muito dessa preocupação hoje em dia que recai nesse tipo de sentimento, porque ao a gente conversar ou fomentar aquele chat de GPT com alguma informação, aquilo devolve para a gente uma informação bastante completa, bastante legal sobre qualquer assunto que a gente esteja procurando, de recair na mesma vala, cair na mesma vala de sentimentos voltados para isso. Por quê? Porque o ChatGPT foi projetado para imitar um ser humano, assim como esses robôs estão sendo projetados para fazer exatamente aquilo que a gente faz. Então, a gente recai mais uma vez naquele problema de confundir a simulação com o objeto simulado, né? São coisas completamente diferentes, ou seja, uma coisa é você simular sei lá, como funcionam as marés dentro de um computador, beleza, existem leis físicas, você trabalha com isso, condições iniciais, bota para rodar aquele programa e ele vai fazer a imitação disso daí. Outra coisa é você ir lá para frente do oceano e entrar, mergulhar dentro do mar, ou ficar observando a maré subir e baixar. Então, a gente, nesses tipos de simulações, parece que foi bastante clara essa divisão entre a simulação e o objeto simulado. Porém, quando a gente se trata de inteligência artificial ou robôs ou coisas que estão mais próximas de nós, a gente tem esse ímpeto de achar que vai acontecer alguma coisa a partir daí em termos de um brotamento da consciência, né? Então seria mais ou menos aí equivalente a você comparar, por exemplo, a achar que vai ter que ter essa mesma preocupação com os manequins na vitrine de uma loja de roupas, né? Porque eles simplesmente parecem com seres humanos. Então, vou começar aqui a criar uma série de leis, né? Apelando para o Isaac Asimov, né? De leis morais, né? Para serem aplicadas, né? Não vamos explorar os manequins
na loja porque possuem os seus direitos, os seus deveres. Mas espera aí, gente. Aquilo foi projetado para se parecer com a gente, né? Então, eu acho que é o mesmo tipo de preocupação, né? Em relação a toda essa discussão que nós estamos tendo por aqui, né? De que a consciência seria derivativa de algum arranjo de objetos físicos, quando na verdade é o contrário. A grande diferença talvez seja a nossa capacidade de criação é tão grande que a influência que um manequim parado poderia talvez até exercer numa criança no começo, até ela se diferenciar, quando ela vê que não está vendo, e num adulto já não faria mais, com os desenvolvimentos novos que a gente está tendo, esses robôs com as caras e as feições que estão sendo feitas agora, elas estão se aproximando muito mais. Você mesmo, você teve essa sensação de um objeto, um robô parecido a um cachorro, alguma coisa assim, só levemente, lembrava o quê? As 4 patas e o layout, mas imagina que eu acho que esse é o nosso diferencial, essa parte emocional. Os grandes neurologistas dizem que nós, antes de sermos racionais, somos emocionais. Essa coisa que nos diferencia. Eu estava até pensando, eu vi alguns estudos que dizem o seguinte, vai ser possível colocar para algumas máquinas, você vai poder colocar, por exemplo, um grão de açúcar, sal, tal, elas vão poder falar, isso é açúcar, isso é sal, eles vão conseguir decodificar. Mas o passo além que é, o que significa o doce para você? Esse aqui vai ser muito difícil. Essa conexão é que não tem, né? Isso é o que distingue hoje o humano, essa parte consciencial. O que significa para mim? Em outras palavras, vai ser possível reproduzir, vamos lá, uma papila gustativa? Talvez. Mas a conexão dela com o cérebro e aquilo que isso significa para mim, com a memória que eu tenho, que é o X da questão. O ChatGPT vai poder reproduzir diálogos de amor, diálogos de relacionamento, de emoções fantásticas. Pergunta para ele o que você sentiria se visse uma rosa. Uau, ele vai ser capaz de reproduzir tudo aquilo, mas apenas e tão somente a reprodução mecânica automática de pessoas que vivenciaram aquilo que foi fazer, mas não a máquina em si poder vivenciar. Esse é o grande salto. 2 parênteses aqui. Isaac Asimov era um gênio, né? Porque o cara, há 70 anos, poder bolar aquelas coisas, que é genial. Alguns caras são geniais, né? E segundo, falando de ficção científica, qual que era a ideia do Data, da Star Trek Nova Geração? O sonho dele, eu quero sentir, eu quero, né? Como toda máquina, eu quero sentir, eu quero tocar essas coisas. O filme aí do Spielberg, né? Do molequinho lá, essa é a ideia, eu quero ser amado pela minha mãe. Minha mãe me ama. Essa é a grande sacada. Eu acho que está abrindo um leque legal para a gente de conversa. Muita gente está vendo o aspecto apocalíptico, vai destruir as pessoas, tal. Mas tem conversas de fundo que eu acho que o mais legal vamos conversar sobre isso rebotando para nós. O que nos faz diferente? O que a gente ainda pode fazer? Lembrando, muitas pessoas esquecem, nós é que criamos essas máquinas. É a nossa genialidade e tudo, não é só o intelecto, é a emoção, uma série de coisas que nos faz ver isso. Quando o cara está fazendo um robô parecido com um cachorro, tem um aspecto emocional ali também. E rebota em você, em várias outras pessoas, né? É impressionante como a gente é bem delicado e bem... É a consciência e é o profundo pulsão, né, cara? Concordo plenamente, mas assim, eu acho que o que é importante a gente colocar aqui é que uma coisa é a inteligência artificial, que já é uma realidade, não estamos negando isso, né? E seríamos loucos ao ponto de fazer algo assim, mas que isso é muito diferente de consciência artificial, ou seja, um indivíduo ali que vai passar pela experiência, né? A questão da experiência em si, ela é misteriosa por si só, né? Acho que daria um debate aqui, inclusive um episódio inteiro para falar sobre isso, né? O que é a questão da experiência? A experiência é tudo que temos, né? Nada que existe além da fronteira da experiência pode, de forma abstrata, existir. A gente não consegue conceber algo assim, né? Tudo tem que necessariamente passar por experiência. E o que é um indivíduo, ou uma individualidade, ou um processo, ou um núcleo de individualidade passando por uma experiência? A gente não pode imputar isso a um robô, imputar isso a uma máquina, né? É como se a gente estivesse achando que qualquer mecanismo, qualquer engenhosidade seria capaz de produzir isso, que é uma coisa que nos parece, já de acordo com aquilo que nós falamos aqui no começo desse episódio, né? É uma coisa que precede, né? Que precede a existência física, entre aspas. Então, eu acho que aqui, já encaminhando para o final desse vídeo,
a grande, sei lá, apelação, o resumo que nós poderíamos fazer é tentar viabilizar a unificação desses dois aspectos, ou seja, não vamos mais enxergar isso como uma mente separada do corpo, vamos eliminar esse abismo, vamos criar uma ponte, né, entre a mente e o corpo físico, simplesmente avaliando ou constatando que o corpo é uma extensão da mente, uma extensão, a parte visível, né, a parte que nós teríamos um acesso mais imediato, e para termos de desenvolvimento, em termos de evolução, seria suficiente você ter acesso a essa individualidade, essa parte do corpo, ou seja, olhos, nariz, boca, membros, que seria o suficiente para a gente transitar e evoluir, para criar essa narrativa evolutiva dentro desse planeta. Então, eu acho que apenas através da eliminação desse abismo que a gente vai conseguir crescer e avançar muito nesse aspecto. E eu acho que aí, mais uma vez, também apelando, não é que a gente é contra a tecnologia vai ser simplesmente aquilo que ela é, de fato, apenas uma ferramenta, né, e não a realidade em si. Né? Não, legal. Eu gosto de pensar que tudo que você falou agora do final, acho que está acontecendo agora para quem está se permitindo. O autor do livro que eu te passei lá, o Gabor Mate, ele tem uma definição que é o seguinte: trauma, ao contrário do que a maioria pensa, não é aquilo que acontece com a gente, é o que acontece dentro da gente. Como a gente interpreta aquilo, e aquilo aonde? Dentro do corpo. É no corpo que vai estar aquilo. E no corpo e na mente. No corpo, mente junto. E o corpo, mente junto como você falou agora da experiência. A experiência não é só aquilo que a gente vivencia. É o que a gente vivencia e interpreta de acordo com o contexto em que a gente está, social, cultural, filtrado pelos nossos paradigmas, contextualizado pela nossa memória e tudo que a gente tem. Olha, é muito mais do que eu passei por aquilo, é muito mais amplo e é fascinante isso. E, de novo, só se tem essa visão se a gente enxergar a unidade como corpo-mente. Exato. Se separar, a gente não vai enxergar. Se separar, ferrou. Uma coisa também que eu acabei esquecendo, cara, que acho que é importante, embora a gente já tenha mencionado isso em outros episódios, é aquela questão de que com o advento do iluminismo, né, um artifício criado aí pelos um dos grandes expoentes do paradigma materialista e do iluminismo, que foi aquele Diderot, esqueci o nome caramba, é um francês, o sobrenome dele é Diderot, que ele escreveu na enciclopédia da ciência lá, esqueci também o nome do livro. Cara, minha memória não tá boa, velho. Impressionante. Mas o Diderot, acho que era só Diderot, acho que não... dois nomes. Assim. O primeiro nome mas enfim, de que ele fala de que simplesmente ali ele faz essa confissão. Não faz muito sentido essa questão da matéria, mas a gente tem que criar alguma forma de se livrar dos domínios da igreja ou de não passar por esse processo de, obviamente, né, de ser queimado na fogueira, né, de ser julgado e ser queimado na fogueira, criando uma abstração da realidade que seja separada da mente, né, porque tudo que a igreja sempre quis é ter esse domínio sobre a mente das pessoas, esse domínio da psique, do espírito das pessoas, né? Esse domínio é nosso, né? Desde que a gente tome conta disso. E até então a matéria não fazia sentido. Então eles criaram essa separação justamente para se livrar. Então foi praticamente um movimento político, praticamente uma forma deles sobreviverem, que é bastante compreensível, mas que tomou corpo ao longo do tempo, assim, ao ponto de a gente culturalmente incorporar isso dentro de nós e agora achar que qualquer coisa que diz que é ao contrário disso, a gente refuta veementemente. Né? A história é recheada de efeitos colaterais não previstos, de atitudes e de situações que eram necessárias no momento. Né? Bem-vindo ao jogo cósmico, é assim que a coisa funciona. Então, eu acho que acaba meio que consolidando bastante essa ideia da separação entre essas duas coisas, mas eu volto a acreditar de que agora com a questão do idealismo metafísico, questões levantadas como o David Chalmers levantou, né, do problema difícil da consciência, e pessoas estudando isso em maior profusão, a coisa tende a voltar à sua forma mais equilibrada, né? Médicos com abordagem diferente, pacientes questionando coisas diferentes, toda uma sociedade, toda uma população abraçando a ideia e trazendo, usando o termo, incorporando, né? Trazendo para o seu corpo a ideia. Exatamente. Ou seja, trazendo para a parte visível de você, né? E não da parte invisível, todas essas problemáticas que fazem parte dessa riqueza que é a riqueza humana, né, cara? Que não pode ser comparada nunca, por mais complexa que seja a composição de uma máquina, né, cara?
para um bando de símios com smartphones, a gente chegou bem longe, a gente fez bastante coisa, né? Até que sim, né, cara? Mas beleza. Bom, quase, né? Faltando aí menos de um minuto para terminar, cara. Então, queria aproveitar, agradecê-lo mais uma vez por uma participação sempre impecável e enriquecedora. E também pedir para as pessoas que, né, assistam o canal aqui, para que façam seus comentários, deem like no vídeo, chamem outras pessoas também, né, para curtirem o canal aqui, porque ajuda a gente a crescer cada vez mais. E é isso, cara. Você queria fazer mais alguma consideração ou podemos terminar? Muito bom papo, como sempre, Roberto. Sempre iluminado. Muito bem, César. Obrigado, né, por suas sempre considerações importantes em relação ao segundo nome que eu não gosto, mas maravilha, você faz o propósito que é para provocar. Cara, valeu. Até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.